Hoje eu vou falar sobre captação de recursos e execução de projetos nas leis de incentivo à cultura. Como parte do meu trabalho na proposta cultural, eu estou sempre mudando e aperfeiçoando a forma de captar e eu vou te dar algumas dicas agora que eu estou acompanhando o seu projeto nessa etapa. A partir de agora, eu vou tentar ser o mais didático que eu puder. Lembrando que esse vídeo ele é sigiloso, uma vez que nós não fazemos captação de recursos para quem não foi cliente da proposta cultural na elaboração de projetos. Fazemos isso porque vendemos confiança e especialidade para os patrocinadores. E ao aceitar uma planilha orçamentária criada por terceiros, eu estarei oferecendo exatamente o contrário para esse potencial patrocinador. Falando rapidamente sobre o seu projeto, como você pode ver, nós demos uma roupagem nova para ele, incluindo em relação ao orçamento. Nós temos sempre que nos adaptar à lei e não exigir que ela se adapte ao nosso projeto. Então ele foi perfeitamente aprovado, tanto em relação aos textos quanto em relação ao orçamento, e está na frente da maioria dos projetos do seu segmento, sem dizer a distância para um projeto que não está numa lei de incentivo. Isso é fundamental para a captação, tendo em vista que a maioria das empresas elas querem ter certeza de que o seu projeto vai ajudar a marca dela e não gerar problemas com fiscalização, com mídia ou com o público, por exemplo. Você já sabe que a prestação de contas é a etapa mais complicada e ela gera problemas irreversíveis muitas vezes. Mas esse é um assunto que você não tem que pensar agora, isso é mais para frente. Você recebeu no seu e-mail a cópia integral do seu projeto aprovado, a publicação no Diário Oficial e os dados bancários. Além disso, eu mandei algumas informações técnicas de como funciona a dedução fiscal e uma lista de empresas patrocinadoras. Se isso não aconteceu, me avisa. Além disso, você recebeu uma apresentação comercial do seu projeto. Essa apresentação ela é feita para que nós, aqui dentro da proposta cultural, captemos para ele. Como você pode ver, ela é técnica e ela coloca em pauta toda a credibilidade da proposta cultural. E esse é o nosso argumento mais importante na hora de buscar os recursos, e a ideia é sempre abrirmos novas portas. Isso porque você também ajudará na captação, assim como buscará outros captadores. Cada um fará a sua parte, como eu sempre digo, quanto mais oportunidades nós criarmos, melhor. Se você quer apresentar o seu projeto de outra forma, quer mais informações, imagens, e deixar explicado de uma forma mais detalhada, você tem todo o direito, ao qual poderá, sem qualquer problema, criar uma apresentação com o seu próprio gosto e com as suas próprias palavras. Não é necessário, mas se você fizer isso, não deixa de me encaminhar o material final por e-mail. Quero ressaltar que a apresentação ela é apenas um apoio, já que já seria possível captar apenas com a cópia do Diário Oficial e o número de registro e a conta bancária do seu projeto. Segundo o Ministério e a Secretaria da Cultura, existem mais de 80 mil investidores que já fizeram algum tipo de aporte financeiro em projetos. Em conjunto com outros captadores, nós, aqui da Proposta Cultural, nós fizemos um estudo sobre 7 mil desses potenciais patrocinadores. Indo mais adiante, nós espelhamos isso e estudamos mais 7 mil empresas que nunca tinham investido. Então, o que separa um projeto que capta de um projeto que não capta, partindo do pressuposto que você tem um bom projeto aprovado, é o empenho e a crença no seu próprio trabalho. Eu já recebi muitas vezes alguns proponentes que receberam 3 ou 4 negativas de empresas e se desestimularam. Olha, eu acabei de falar que existem mais de 80 mil potenciais patrocinadores que já investiram em projetos e já sabem como funciona o mecanismo das leis de incentivo. Alguns dizem que a empresa não deu lucro, que estamos em crise ou que esse ano as empresas estão investindo em esportes ou em eleições ou em qualquer outra coisa. Mas isso é um mito, uma vez que houve continuidade no investimento geral nas leis de incentivo nos últimos anos. Lembrando que, de uma forma ou de outra, as empresas, as pessoas têm que pagar os seus impostos. Essa é a hora de abordarmos os patrocinadores e, em especial, as empresas. Por incrível que pareça, é mais simples do que você imagina e o pior inimigo dos proponentes é a preguiça. O setor da empresa que você deverá buscar é a área de marketing. Se não tiver uma área de marketing, busca o setor financeiro. Não tem segredo. Busca no Google, no LinkedIn, conversa com amigos. Se você não conseguir um contato, liga no saque da empresa, a empresa que você quer, e pede o contato do responsável pelo marketing. Normalmente eles dão bastante atenção. Se
Se não der atenção, parte para o próximo. Conseguiu falar com a pessoa? Nada de estender a conversa, a menos que ela puxe o assunto. Diga que você tem um projeto aprovado na lei de incentivo e pergunte se eles estão recebendo projetos naquele momento. Se a resposta for sim, pergunte como. Se é por um e-mail, por um campo no site, pelos correios ou de alguma outra forma. Se a resposta for não, pergunte quando eles voltarão a receber projetos para analisar. Assim, você saberá quando voltar a contatá-los. Se eles receberem o projeto e se interessarem, eles vão entrar em contato. Não os questione e não os cobre após isso, a menos que vocês combinem dessa forma. A sua ansiedade nesse ponto pode ser fatal para o seu projeto. Tudo que você precisa saber sobre captadores de recursos está no e-mail com as informações de captação que eu passei para você. A única observação importante, e que já houve muita discussão, é o fato de que alguns captadores do mercado exigem mais do que o teto permitido por lei de remuneração, ao qual a regra geral é de 10%. Tem captadores cobrando 20%, 30%, 50% do valor e muitos me questionam a legalidade disso. O meu posicionamento, e é o que eu explico no meu livro, é que não é ilegal o captador cobrar mais do que 10%. Ilegal seria você, como proponente, utilizar o dinheiro do projeto além desses 10%. Ou seja, se você quiser pagar ele com outras fontes, isso é permitido. Algumas empresas elas recebem muitos projetos e o setor responsável fica completamente louco com tanta informação e tanta bagunça. Nesse sentido, os editais eles são simplesmente regras que esses patrocinadores colocam para organizar as coisas. A proposta cultural ela não escreve em editais, tendo em vista que a gente tem uma forma própria de abordar os patrocinadores. Então você pode fazer isso. E sinceramente, para captação, você não precisa contratar ninguém para fazer edital, não. Isso porque você não precisa descobrir leis que envolvem ele, lidar com o governo, ou se preparar com uma prestação de contas pro edital, que poderia gerar algum problema. Não. Nesse caso, basta você entender o que a empresa quer e mostrar toda a subjetividade do seu projeto, ou seja, mostrar que o seu projeto vale a pena para aquela empresa. Os textos técnicos eles já estão escritos por nós e já estão aprovados. Agora coloque as suas palavras nele. Os editais eles são lançados a todo momento. Para acompanhar e descobrir novos editais, nada melhor do que o Google. A dica mais simples é a mais valiosa. Digita editais e leis de incentivo à cultura. Normalmente, eles pedem as informações que já constam no seu projeto integral aprovado, aquelas que eu mandei para você no momento da aprovação. Doação é uma contribuição sem que haja promoção, ou seja, retorno em marketing para o investidor. Já o patrocínio é um repasse com um retorno da imagem do investidor dentro do projeto. O patrocinador que apoia um projeto aprovado no artigo 26, ele pode deduzir no seu imposto de renda o percentual equivalente a 30% para a pessoa jurídica, no caso de patrocínio, e 40% no caso de doação. Ou 60% para a pessoa física, no caso de patrocínio, e 80% no caso de doação. Lembrando que o investidor ele poderá declarar esse aporte como despesa operacional, subindo a dedução para mais de 50%. Ou seja, o restante ele terá que sair efetivamente do bolso da empresa. Muitos artistas eles se questionam com a aprovação no artigo 26 da Lei Rouanet. Olha, querer aprovar um projeto de música popular no artigo 18 é querer enganar a lei e a população brasileira, e nós não concordamos com isso. Existem casos em que podemos transformar o projeto, desenquadrando ele da música popular e inserindo ele como música instrumental, por exemplo. Mas isso vai descaracterizar o seu projeto e tirar a essência do seu trabalho. E isso é baseado no briefing que você encaminha para a gente. Nesse sentido, não tenho que falar em enquadrar um projeto originalmente do artigo 26 no artigo 18. Seria como dizer que o projeto de música não é música, e sim teatro. No passado, muitos proponentes diziam que era um segmento do artigo 18, mas executava o projeto como ele era na realidade, ou seja, o que seria enquadrado no artigo 26. Na hora de aprovar o projeto, todo mundo fica feliz, mas na hora de apresentar os resultados e os materiais no momento da prestação de contas, certamente há reprovação, que pode trazer diversas penalidades, que pode acabar com a carreira do artista. Pensa por outro lado, se um investidor quiser colocar dinheiro na música popular cantada, ele vai colocar dinheiro na música popular cantada, e não no teatro.
Esse é o caso de diversas financeiras, bancos, entre centenas de outros, como é feito, por exemplo, pela Natura. Agora, eu vou responder algumas perguntas recorrentes que eu recebo dos clientes da proposta cultural em reuniões presenciais. Primeira delas: doutor, meu projeto aprovado pode ter mais de um patrocinador? A resposta é sim, pode. Não existe limite de patrocinadores para o seu projeto. Você pode receber patrocínios de R$1, que vai somar com outro de 500 mil. O importante é saber que o limite que você pode captar é o limite no valor aprovado no orçamento do seu projeto. Dr. Samir, como funciona para abrir as contas bancárias do projeto? Olha, se você está trabalhando com a Lei Rouanet, as contas bancárias elas são abertas automaticamente no Banco do Brasil assim que o seu projeto for aprovado e tiver a publicação no Diário Oficial da União. São duas contas. Uma em que o patrocinador vai colocar o dinheiro, que é a conta captação, e outra ao qual você utilizará esse dinheiro durante o projeto e ela será alvo de fiscalização, e ao qual nós faremos a prestação de contas sobre ela. Ela é chamada conta movimento ou conta de livre movimentação. O que você precisa fazer depois de ter o seu projeto aprovado e depois de receber o nosso e-mail confirmando qual que é a agência bancária, é comparecer a essa agência para dar conformidade às contas, ou seja, levar os seus documentos pessoais e o comprovante de endereço para que o banco atualize os seus dados. Após isso, a conta estará apta a receber os investimentos. No caso do PROAC, o sistema é um pouco diferente. A conta bancária ela não é aberta automaticamente. Você vai receber no seu e-mail alguns ofícios para levar a uma conta bancária do Banco do Brasil do seu interesse. Levando esse documento no banco, você terá a assinatura do gerente e aí, após a aberta a conta, nós encaminharemos esses ofícios para a Secretaria da Cultura, ao qual o seu projeto estará liberado a receber os aportes financeiros. Como o patrocinador investe? Olha, no caso da Lei Rouanet, o patrocinador precisará apenas da conta bancária do projeto, ao qual ele fará a transferência do valor e vai guardar o comprovante. Com esse comprovante, ele vai indicar para o fisco que ele investiu via lei de incentivo, recebendo o incentivo fiscal. É bem simples para o contador da empresa, tá? Adicionalmente, quando o proponente recebe o dinheiro e entra na conta do projeto, ele emite um recibo, chamado de recibo de mecenato, que é a informação de que esse dinheiro entrou corretamente para o projeto. E quando essa hora chegar, eu posso disponibilizar esse recibo para você. No caso do PROAC, o patrocinador ele vai acessar o site da Secretaria da Fazenda, em um local específico do sistema de investimentos, ao qual ele vai digitar o código do seu projeto aprovado e vai emitir um boleto com o valor exato ao qual ele quer investir. O dinheiro vai entrar na conta do PROAC e será transferido para você depois que obtiver os 35% do valor total aprovado para o seu projeto. Posso usar a minha própria conta já aberta? Olha, a resposta é não. A conta aberta para as leis de incentivo elas são especiais para o projeto e não podem se misturar com o seu patrimônio. Assim que o dinheiro entrar na conta, eu posso sacar e gastar da forma que eu quiser? Também não. Para a Lei Rouanet, você vai precisar captar, no mínimo, 20% do valor total aprovado para poder movimentar a sua conta bancária. Enquanto isso, o dinheiro vai ficar parado. Atingir os 20%, será permitido que você faça os primeiros saques para iniciar a execução do seu projeto, pagando os primeiros profissionais. Para o PROAC, o mínimo para a liberação da conta com o dinheiro é de 35% do valor total aprovado. Quanto tempo eu tenho para captar? No caso da Lei Rouanet, tem 3 anos após a publicação da aprovação no Diário Oficial da União. Se você consultar o seu projeto, você vai ver que esse prazo consta sempre até 31 de dezembro do mesmo ano, mas isso é porque ele segue o ano fiscal. Atualmente, em dezembro, o próprio Ministério ele prorroga os projetos automaticamente, mas não custa ficar de olho não. Quando chegar o final do ano, me avisa para que eu verifique se houve a prorrogação diretamente com o Ministério da Cultura. No caso do PROAC, o prazo de captação de recursos é sempre, sem exceção, até o final do ano seguinte ao qual o projeto foi aprovado. Como proponente, eu tenho direito a receber dinheiro do projeto? Olha, não. Ser proponente não dá simplesmente o direito de receber dinheiro. Porém, você pode trabalhar para o seu projeto conforme os serviços indicados na planilha orçamentária. Por exemplo, na sua planilha ela tem lá o produtor executivo, com a remuneração específica desse profissional. Se você exercer a função de produtor executivo, você pode receber aquele valor.
Então você pode ter mais de uma função no projeto. Como regra geral, no caso da Rouanet, você pode ter até 5 funções. No caso do PROAC, 2. Como funciona a contratação e as notas fiscais do projeto para a prestação de contas? Todo item da planilha orçamentária, ou seja, todo gasto, ele deve ser comprovado com um documento fiscal. Ou seja, se o prestador for pessoa jurídica, ele vai emitir nota fiscal. Se for pessoa física, ele vai emitir o Recibo de Pagamento Autônomo, RPA. Você não precisa mais detalhes nesse momento. Essa conversa ela vai acontecer no momento em que o seu projeto captar e ter a execução iniciada. Porque aí nesse momento você vai conversar com a gente, ou com o seu advogado, ou seu contador de confiança. Pronto, são essas as informações que você precisa ter nesse momento sobre captação. Para mais do que isso, caso você seja mais exigente, é interessante um curso intensivo que acontece durante os finais de semana no escritório da Proposta Cultural. Aí você pode verificar conosco a disponibilidade de turma e os valores. A ansiedade e o desânimo eles são os seus maiores inimigos e você tem que evitá-los a qualquer custo. Tudo que você precisa agora é de paciência, empenho e pensamento positivo. Nós vamos fazer a nossa parte por aqui na parte de captação e ao qual o contato está sendo feito todos os dias com potenciais patrocinadores, já que agora eles estão também começando a entender e perder o medo das leis de incentivo. Como você viu, a estratégia é que você, como proponente ou como artista, busque patrocinadores através da subjetividade, ou seja, em mostrar que o seu projeto é muito bom e vale a pena receber investimento. Isso com a sua convicção de dono do projeto, já que é a sua carreira que está sendo beneficiada. Enquanto isso, aqui na Proposta Cultural, nós vamos utilizar outra linguagem, é algo um pouco mais técnico, oferecendo a técnica e a certeza de retorno de forma mais racional para a empresa. Por esse motivo é importante que nós trabalhemos simultaneamente, para que as abordagens aconteçam de formas diferentes, gerando mais oportunidades. A partir de agora, você vai acompanhar o nosso trabalho pelo nosso site, onde tem informações atualizadas sobre a captação do seu projeto. Sempre que você quiser saber se houve modificação na captação do seu projeto, acesse a área restrita do nosso site, onde vai ter o relatório. Se não tiver nenhuma atualização no site, você tem que aguardar até a próxima atualização. Não se preocupa, caso tiver o interesse direto de um potencial patrocinador, além de colocar no site, eu vou entrar em contato com você através do seu telefone, uma vez que a gente não pode deixar um investidor esperando os nossos contatos internos. Caso contrário, a busca vai continuar por aqui de forma recorrente. Por enquanto, é isso. A gente mantém contato. Proposta Cultural, o seu projeto incentivado.